Justiça nega pedido de prisão do ex-ministro Guido Mantega, mas determina uso de tornozeleira eletrônica. Polícia Federal prende ex-executivo do grupo Odebrecht e cumpre mandados de busca em mais uma fase da Lava Jato. Ministro Gilmar Mendes manda investigar o senador Ciro Nogueira por suposto crime de falsidade ideológica eleitoral. Supremo julga ações contra a lei de responsabilidade fiscal. E na série sobre o funcionamento da Justiça Eleitoral fora do ano de eleições, as pessoas que trabalham para melhorar o sistema. Os grupos de trabalho também estão focados nos eleitores, protagonistas de qualquer eleição. Olá, boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal analisa ações que questionam pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A norma estabelece, por exemplo, limites para gastos com pessoal e ainda determina que sejam criadas metas para controlar receitas e despesas, seja nos governos federal, estadual e municipal. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem os detalhes para a gente. Vamos falar com ela. Boa noite, Carla. Olá, Érica, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E olha só, tivemos hoje então o dia todo dedicado aqui no plenário do STF à análise de ações que questionam a lei de responsabilidade fiscal aprovada no ano 2000. Essas são ações que começaram, inclusive, a chegar aqui ao Supremo Tribunal Federal ainda no ano 2000 e ao longo aí da primeira década do ano 2000, o Supremo ele suspendeu por meio de medidas cautelares, ou seja, decisões provisórias, artigos dessa lei. O julgamento das ações em si começou em fevereiro deste ano. Naquela ocasião tivemos apenas as sustentações orais e hoje, então, iniciaram os votos dos ministros aí, partindo pelo ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes. Então, nós tivemos hoje sessão pela manhã já com este caso e logo no início da sessão o ministro explicou que o voto dele era longo, cerca aí de 140 páginas, e ele decidiu adotar uma dinâmica diferente. Ele fatiou o voto dele e decidiu colocar, então, para análise dos ministros, artigo por artigo questionado, e aí os ministros já foram votando logo em seguida e alguns artigos já foram considerados constitucionais. O ministro Alexandre de Moraes teve como base, está usando aí como base uma ação que foi mais abrangente, que questionou mais artigos, que foi uma ação ajuizada pelos partidos Socialista Brasileiro, Comunista do Brasil e também pelo Partido dos Trabalhadores. Agora, à tarde, até então, vários artigos já tinham sido considerados constitucionais pelos ministros de forma unânime e agora à tarde nós tivemos a primeira divergência, como vamos então ver aí na reportagem. A primeira discussão da tarde foi sobre a parte da Lei de Responsabilidade Fiscal que impede a operação de crédito entre um ente e outro da federação, mesmo que a transação ocorra diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal. Por unanimidade, essa proibição foi considerada constitucional. Da mesma forma como já estipulado e já narrado nas questões anteriores, não me parece que haja aqui qualquer inconstitucionalidade. São normas de saneamento das contas públicas, são normas de regularidade fiscal. O dispositivo referido no texto e foi longamente exposto em relação ao próprio artigo 35, esse dispositivo foi referido no texto da exposição de motivos, que transcrevo aqui no voto e leio somente uma parte, o item 25 da exposição de motivos, que diz que ênfase especial é conferida à proibição de concessão de qualquer empréstimo ou financiamento para pagamento de despesa de pessoal. Outro ponto da norma analisado tratou de quando o valor arrecadado for menor que as despesas previstas na lei orçamentária, os poderes legislativos e judiciário e o Ministério Público devem adequar o orçamento no prazo de 30 dias. Caso contrário, a lei estabeleceu que o Executivo deve limitar o repasse. Esse foi o primeiro dispositivo considerado inconstitucional pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. Para mim, esse parágrafo 3º do artigo 9º, ele encerra a desconfiança total em relação a Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que não cumprirão o caput, e dá um superpoder ao Executivo que, mesmo erroneamente, como ocorre em várias vezes, pode cortar
unilateralmente, sem o diálogo institucional. Me parece que os poderes estando no mesmo patamar, isso é uma hierarquização absolutamente inconstitucional. Voto pela procedência da ADI 2238 em relação à inconstitucionalidade, declaro, do artigo 9º, parágrafo 3º. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, votou para dar interpretação conforme a Constituição, ou seja, não considerar o trecho inconstitucional, mas determinar a forma como ele deve ser aplicado. Julgo parcialmente procedente para fixar a interpretação conforme, no sentido de que a limitação dos valores financeiros pelo Executivo, prevista no parágrafo 3º, se dará no limite do orçamento realizado no ente federativo respectivo e observada a exigência de desconto linear e uniforme da receita corrente líquida prevista na lei orçamentária, com a possibilidade de arrestos nas contas do ente federativo respectivo, no caso de desrespeito à regra do artigo 168 da Constituição Federal de 88, repasse até o dia 20 de cada mês. O ministro Edson Fachin acompanhou a divergência. A busca do equilíbrio que pode se dar por uma interpretação conforme está na direção da proposta trazida pelo eminente presidente ministro Dias Toffoli, que subscreve. E a gente conversa agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zoccoloto. Ela também acompanhou a sessão plenária de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Karina, embora já tivesse sido formada a maioria, e esse assunto, esse o artigo 9º, volta a ser discutido amanhã. Artigo 9º, parágrafo 3º, especificamente. Isso porque, para se declarar a inconstitucionalidade de um dispositivo da lei, afastar a sua aplicação, ou mesmo para dar interpretação conforme, como foi sugerido pelo ministro Dias Toffoli, é preciso que se atinja um quórum de maioria absoluta no plenário. Logo depois da sessão, o ministro Luiz Fux não voltou e o ministro Celso de Mello estava ausente justificadamente da sessão plenária de hoje. E, com isso, apenas 9 votos foram colhidos, 5 acompanhando a proposta de voto do ministro Dias Toffoli para dar interpretação conforme a Constituição a esse dispositivo que o relator, seguido pelas ministras Carmen Lúcia, Rosa Weber e ministro Ricardo Lewandowski, consideravam inconstitucionais. Para quaisquer uma dessas decisões que foram tomadas, é preciso maioria absoluta, 6 votos. 5 votos apenas com o ministro Dias Toffoli. Ele suspendeu o julgamento deste item que estava sendo discutido para que na sessão plenária de amanhã os ministros possam retomar essa discussão e os ministros ausentes, justificadamente, possam proferir o seu voto e aí chegar ao quórum que é necessário, tanto ou para a interpretação, como eu disse, ou para a declaração da inconstitucionalidade. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela sua participação por hoje. Até amanhã, né? Volta, sem dúvida. E a seguir, o Ministério Público Federal quer reparação de danos socioambientais causados por exploração de salgema em Maceió. As falhas no planejamento da extração do minério causaram problemas estruturais. As crateras nas ruas abalaram as casas de centenas de moradores. O ex-ministro Guido Mantega vai ter que usar tornozeleira eletrônica. A decisão é do juiz Antônio Bonar, responsável pelos processos da Lava Jato no Paraná. O Ministério Público Federal chegou a pedir a prisão preventiva de Mantega, mas teve o pedido negado pela Justiça. O ex-ministro vai ser obrigado a entregar o passaporte. O juiz também mandou bloquear 50 milhões de reais em bens. O magistrado determinou ainda o envio de carta precatória para intimação pessoal de Mantega, que deve comparecer no prazo de 3 dias na Justiça Federal de Curitiba, onde será colocada tornozeleira eletrônica. E o senador Ciro Nogueira vai ser investigado por suposto crime de falsidade ideológica eleitoral. A determinação é do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Segundo a decisão, o nome do senador consta em planilhas apresentadas pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, do grupo JF, e estão relacionadas a contribuições de Caixa 2. O pedido para investigação foi da Procuradoria-Geral da República, que agora tem 60 dias para determinar as diligências. O ministro Gilmar Mendes também determinou a soltura de Júlio César Pinto de Andrade e Paulo César Ranel Pereira Barreto. Os dois tinham sido presos por ordem do juiz da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, na Operação Lava Jato.
Para deixar a prisão, eles terão que pagar R$200 mil de fiança e entregar os passaportes. Eles também não poderão entrar em contato com os demais investigados. E o ex-presidente da Braskem, Bernardo Gradin, foi um dos alvos do mandado de busca e apreensão de mais uma fase da Lava Jato, nesta quarta-feira. A Polícia Federal também prendeu na operação Maurício Ferro, ex-executivo do Grupo Odebrecht. O objetivo da operação é apurar crimes de corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro. Outro alvo da prisão temporária é o advogado Newton Serson, que está nos Estados Unidos. Cerca de 40 policiais federais cumpriram 13 mandados entre prisão temporária e busca e apreensão em São Paulo e na Bahia. Os mandados foram expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná. Segundo a Polícia Federal, foi determinado o bloqueio de R$555 milhões dos investigados. O Ministério Público Federal em Alagoas entrou com uma nova ação contra a Braskem para que a empresa repare danos socioambientais causados por exploração de salgema em Maceió. R$20 bilhões. Esse é o valor que o Ministério Público Federal quer que a empresa Braskem reserve para reparar os danos ambientais causados pela extração de salgema em Alagoas. Segundo o grupo de trabalho do MPF, que acompanha o caso, as falhas no planejamento da extração do minério causaram problemas estruturais nos bairros Pinheiro, Mutange e Bebedouro. As crateras nas ruas abalaram as casas de centenas de moradores. A empresa Braskem é ligada diretamente ao Odebrecht e à Petrobras. E é dessa sociedade que o Ministério Público pede que seja separado o dinheiro destinado a reparar os danos socioambientais causados aos 3 bairros em Alagoas. Além da indenização, o MPF pede que a empresa seja proibida de receber benefícios do governo e financiamento do BNDES. Para justificar o pedido de condenação no processo, o Ministério Público Federal reforça que a falta de planejamento para extração de salgema acabou deixando várias pessoas sem abrigo e afetou diretamente o comércio local, onde lojas foram fechadas e trabalhadores ficaram sem emprego. Além disso, escolas foram fechadas e o nível de criminalidade na região subiu. A ação deve ser julgada nos próximos dias. E um acordo entre a Advocacia Geral da União e a Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal vai facilitar a troca de informações entre os órgãos. A AGU vai poder acessar a base de dados dos cartórios. Mais agilidade na hora de identificar bens de quem deve para a União. Um acordo assinado entre a AGU e a Associação dos Notórios e Registradores do Distrito Federal vai permitir que membros da Advocacia Geral consultem pela internet se a pessoa tem algum imóvel registrado em cartórios da capital federal. Será possível que o membro pesquise por nome ou por parte de nome ou por CPF ou CNPJ. A resposta será imediata e esse membro da AGU poderá visualizar por inteiro aquela matrícula do imóvel, vai saber quem foram os donos daquele imóvel, a que preço o imóvel foi vendido, se houve um registro de garantia, se há alguma penhora ou algum outro ônus sobre esse imóvel. Agora os membros da AGU vão ter acesso ao banco de dados com o registro de imóveis dos 9 cartórios que existem hoje aqui no Distrito Federal. O acordo vale para os próximos 5 anos e poderá ser prorrogado. E qual é a importância dele? A importância é que ele vai permitir uma maior agilidade na identificação dos bens imóveis, dos proprietários desses bens, a fim de garantir a execução dos créditos da União em relação aos seus devedores. Isso, por exemplo, pode ter uma repercussão grande na recuperação de valores em casos de corrupção. Então, daí a importância dessa parceria com a Noreg para a AGU e para o país. Com a assinatura do convênio, a consulta a possíveis bens de devedores passa a ser somente por meio digital. A assinatura desse convênio, a relação era em papel. E era uma relação muito mais demorada, muito mais burocrática. Então, naqueles estados em que a gente tinha algum tipo de convênio, por exemplo, em São Paulo, o recebimento de documentação dos devedores da União era em papel. Então, era algo muito mais burocrático e muito mais demorado. E a seguir vamos falar dos grupos de trabalho do TSE que ajudam a melhorar os procedimentos de futuras eleições. É defender o processo eleitoral, defender a instituição, defender a lisura do processo, através da prestação de informações claras sobre o funcionamento, sobre o andamento do processo eleitoral.
Hoje, na reportagem especial sobre a Justiça Eleitoral em anos sem eleições, vamos mostrar como funcionam os grupos de trabalho do TSE e a importância deles para aprimorar os procedimentos do pleito futuro. Um dos principais desafios da Justiça Eleitoral é prevenir e combater as notícias falsas nas eleições. Por isso, o grupo de trabalho coordenado pelo juiz auxiliar da presidência do TSE, Ricardo Fiorese, estudou o conteúdo dos debates ocorridos no seminário Fake News e Eleições, para auxiliar nas estratégias de combate à desinformação no pleito municipal de 2020. Já o grupo de trabalho Comunicação, coordenado pela assessora-chefe da Ascom do TSE, Ana Cristina Rosa, planeja ações em conjunto com os TREs para que seja estabelecido com os regionais um diálogo padronizado e alinhado com as normas da Justiça Eleitoral durante o pleito. Toda a nossa ação de comunicação era muito centrada, focada no esclarecimento do eleitor, do cidadão, em relação aos serviços que nós prestamos. Agora, nós vamos ter que agregar um conteúdo a mais, que é a informação sobre a instituição. É defender o processo eleitoral, defender a instituição, defender a lisura do processo, através da prestação de informações claras sobre o funcionamento, sobre o andamento do processo eleitoral. Nós estamos nos antecipando e prevendo uma série de ações que podem nos ajudar lá na frente, em outubro do ano que vem, a estarmos mais preparados, quem sabe até a evitar algumas situações que nós vivenciamos em 2018. Em outra frente, o GT para a Sistematização das Normas Eleitorais, coordenado pelo ministro Edson Fachin, realizou 4 encontros desde fevereiro. O grupo analisa os dispositivos do Código Eleitoral para propor um texto coerente que facilite a compreensão da norma. Também tratando sobre legislação, o grupo de trabalho coordenado pelo vice-presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, debateu propostas de reforma do sistema e da legislação eleitoral. A conclusão e as sugestões foram entregues ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Os grupos de trabalho também estão focados nos eleitores, protagonistas de qualquer eleição. Exemplo disso é o GT liderado pelo juiz auxiliar da presidência do TSE, Fernando Melo, que vai definir as regras para o desenvolvimento e funcionamento do aplicativo Pardal. A ferramenta, que pode ser utilizada em smartphones, permite que eleitores atuem como fiscais da lei durante a campanha eleitoral, denunciando irregularidades e colaborando para uma eleição mais segura e democrática. E enquanto alguns grupos estão em fase de preparação, outros GTs já concluíram suas missões. É o caso do grupo liderado pelo ministro Og Fernandes, que analisou os procedimentos para viabilizar o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, que tornou competência da Justiça Eleitoral julgar crimes comuns em conexão com delitos eleitorais. Também foi finalizado o trabalho coordenado pelo secretário-geral da presidência do TSE, Estevão Waterloo, que apresentou as propostas em vigor para aprimorar a análise das prestações de contas eleitorais e partidárias. Trabalho fundamental, que foi destacado pela presidente do TSE, ministra Rosa Weber. Quanto aos grupos de trabalho, destaco em especial a realização do treinamento de colaboradores de diferentes áreas desta casa para dar suporte, esse ponto eu reputo importantíssimo, à análise das prestações de contas eleitorais e partidárias. E amanhã, na última reportagem especial, o tema será o trabalho dos ministros do plenário do Tribunal Superior Eleitoral.
E o Tribunal Superior Eleitoral, mais uma vez, vai abrir espaço para que os investigadores tentem quebrar as barreiras de segurança da urna eletrônica. É o TPS 2019 que já está com as inscrições abertas. O teste público de segurança vai ser realizado no mesmo espaço do Centro de Divulgação das Eleições. Aqui, profissionais, estudantes e especialistas em tecnologia vão poder testar a confiabilidade das urnas e do sistema eletrônico de votação e apuração. Segurança é para isso, para a gente chamar a população, para quem conhece da urna e sempre quis saber mais e tentar invadir, quebrar alguma segurança, né, para virem e ter esse momento, nesse evento, para colocar em prática as ideias. Essa vai ser a 5ª edição do TPS. Em cada ciclo de testes, novos aprendizados e experiências, que acabaram gerando mudanças positivas no sistema, como melhorias no registro digital do voto e no programa que auxilia eleitores com deficiência visual. O Brasil foi o primeiro país no mundo a fazer esse tipo de teste, que é realizado de preferência no ano anterior às eleições. E como em 2020 tem corrida eleitoral para prefeitos e vereadores, chegou a hora do TSE receber os chamados investigadores para tentar quebrar as barreiras de segurança deste equipamento aqui. Vão ser oferecidas 25 vagas. A participação pode ser individual ou em grupo, mas é preciso ficar de olho no regulamento. Por exemplo, ter mais de 18 anos e ser brasileiro. Quem quiser participar precisa encaminhar um plano de teste para ser aprovado por uma comissão reguladora. Os melhores serão convidados para a tarefa. O TSE vai fornecer todas as ferramentas necessárias, desde passagens aéreas, os códigos-fonte do sistema e ferramentas mesmo. Para se inscrever, basta acessar o site www.justiçaeleitoral.jus.br/TPS e preencher o formulário. As inscrições vão até o dia 8 de setembro. O teste será realizado entre os dias 25 e 29 de novembro. E é hora de dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então até a redação do Jornal da Justiça falar hoje com a Mariana Xavier, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Mariana. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Bom, a Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo reafirmou hoje o pedido de condenação do governador João Dória e do vice Rodrigo Garcia por uso de publicidade institucional. Segundo a ação, eles usaram a Prefeitura de São Paulo para promover a candidatura nas eleições de 2018. Os gastos chegaram a 73 milhões de reais no primeiro semestre do ano passado. Esse valor é 122% maior do que a média no mesmo período nos 3 anos anteriores. O caso vai ser julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E agora o Ministério Público Federal entregou hoje ao Palácio do Planalto e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública uma nota técnica recomendando veto a 9 artigos do projeto de lei que define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal e aguarda a sanção presidencial. Os procuradores alertam que, da forma como está regida, a nova lei pode prejudicar a execução das missões institucionais de cada órgão do Estado e inibir a atuação da autoridade no exercício da função. E durante a audiência hoje de manhã, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul definiu um acordo para os torcedores colorados envolvidos nas agressões a um gremista no fim do último jogo no estádio Beira-Rio. Os 3 réus aceitaram proposta de transação penal, uma alternativa ao processo criminal oferecida pelo Ministério Público. Eles devem se apresentar à Polícia Civil em todos os próximos 15 jogos do Internacional. A medida vai ser cumprida a partir desta noite, quando o time gaúcho joga contra o Flamengo no Rio de Janeiro. O giro fica por aqui, mas você em casa pode rever nossas reportagens no canal da TV Justiça. Acesse youtube.com/TV Justiça Oficial. Voltamos com você, Érica. Obrigada, Mari. E antes de encerrar, hoje de manhã, no fim da sessão extraordinária do Supremo, os ministros receberam no Salão Branco o Conservatório Musical do Vale do Juruá do Acre. São crianças e adolescentes que fazem parte de um projeto social. Meninos e meninas que tiveram uma nova oportunidade através da música. Jovens carentes que vivem na cidade de Cruzeiro do Sul, uma região de floresta que faz divisa com o Peru.
O projeto musical é do Ministério Público do Acre, em parceria com o Exército Brasileiro, e se mantém por meio de recursos aprovados pela Resolução 154 do CNJ, que permite ao Poder Judiciário usar dinheiro apreendido do crime em ações que beneficiam a sociedade. Pela primeira vez no STF, os jovens apresentaram 3 músicas, uma delas falando sobre as riquezas da floresta amazônica. No começo, o projeto atendia cerca de 40 crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos de idade. Antes mesmo de completar um ano, o conservatório já conta com mais de 400 integrantes. E a gente fica por aqui. Acompanhe agora o programa Direitos Sem Fronteiras. Boa noite e até amanhã.